Boa tarde, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Cristina, Deus abençoe. Aline, Deus abençoe você também. Rosa, Deuseni, Meire, a paz do Senhor Jesus. Irmão Gilberto, que bênção, vocês estão aí nos ajudando nessa missão, né, de oração. Quantas pessoas precisando de oração, né, meus irmãos? Graças a Deus, o Senhor tem levantado pessoas para ajudar em oração, para dar o testemunho do que Deus tem feito, para acrescentar a nossa fé, para nos animar. A nossa irmã Geisa ontem postou que ela cuida de uma tia e o neto dessa tia esteve visitando, eu não sei o nome da pessoa, e também não precisa falar nomes, né, irmãos? Aí diz que esse neto foi fazer a visita para a tia, que ela cuida, e a tia foi contagiada com Covid, esse neto estava com Covid, e toda a família foi contaminada. E ela, através da água, que nós oramos todos os dias, nessa água bendita, e através da fé da nossa irmã Geisa, que todos os dias ela, quando a gente ora na água, ela já deixa a água lá, ela usa muitas vezes para um suco, ou para uma refeição, ou mesmo para tomar. E ela sempre pede na água para que Deus a livre dessa contaminação desse vírus. E ela teve contato, irmãos, e para a glória de Deus, foi a única pessoa que não foi contaminada com o vírus. Então, o que é isso? É fé. Não que nós vamos, por isso, nos expor, né? Porque Deus, ele sabe, ele conhece. Ela não sabia, então não que ela se expôs, mas o Senhor então deu esse grande livramento para nossa irmã Geisa, que inclusive ela disse que está em casa, não pode estar indo trabalhar, cuidar da tia, por conta do contágio, né? Então é isso, meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos que Ele pode nos livrar, nos abençoar, o Senhor, Ele honra a nossa fé. Davi, quando ele passava naquele vale, um lugar estreito, um lugar que os inimigos podiam fazer uma armadilha para ele, ele passava porque ele tinha que passar por aquele lugar, por aquele vale. Ele falava para o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal me atingirá. Então Davi, ele tinha que passar, e ele confiava, ele clamava e ele orava, e Deus livrava então o seu servo. E não é diferente conosco, né, meus irmãos? Quando nós precisamos passar em algum lugar por uma necessidade maior, Pai do Senhor, Ana Cláudia, Malu, Deus abençoe meus irmãos, Danilo, parabéns mais uma vez, viu, Danilo? Nossa irmã Miriam, eu estou aqui, a paz do Senhor, Deus abençoe você, irmão Renato Bertolini, Dani, a paz do Senhor, Deus te abençoe, Dani. Cida Corse, também a nossa irmã Cida, está com a sua mãe, que precisa de oração, e ela também está com 2 nódulos na tireoide, né? E a gente está orando então pela nossa irmã Cida. Os irmãos colocam o nome dela em oração, o Jasson, Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, irmã Cleusa, mãezinha querida. Então, voltando, né, irmãos, o Senhor, Ele nos protege, Ele nos livra, numa circunstância que nós não temos outra forma, né, uma circunstância urgente, então você clama a Ele e Ele dá o livramento, sim, para aqueles que confiam nele. Então, nós confiamos em Deus e Ele nos livra. E através da água, então, da oração,
a nossa irmã Geisa, ela deu esse testemunho que o Senhor deu esse grande livramento. A paz do Senhor. Irmã Sueli, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Jerusa, João Antônio, seja bem-vindo. Então, nós vemos que Deus, Ele cuida de nós. Meus irmãos, a gente também está com uma campanha, estamos aí orando primeiro, não sei como nós vamos direcionar. Muitas pessoas precisando de alimento na mesa. E a gente está pedindo, então, uma estratégia para Deus. O que nós poderemos fazer para estar ajudando os nossos queridos irmãos. Irmã Geisa, acabei de dar o testemunho, viu, irmã Geisa? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Se a irmã quiser postar aí para aumentar a fé dos nossos irmãos, fica à vontade, né? Se a irmã quiser entrar também, eu faço convite. Então, meus irmãos, muitas pessoas precisando de alimento. E agora é a hora de nós mostrarmos que verdadeiramente a gente pode dividir o nosso pão, né? Seja uma cesta básica ou um quilo, né? Seja bem-vinda, irmã Juvaneide, Deus abençoe. A nossa irmã está pedindo oração pelo Ismael Evangelista. Conheço o nosso irmão responsável, comprometido com a palavra, com a obra de Deus. A gente vai estar orando, viu, irmã? Para ele. E o Senhor vai estar visitando o nosso irmão. A nossa irmã Edivanda está pedindo oração pela missionária Grácia, que é filha da nossa irmã Creuza, que está aí, online. Pai do Senhor Silvino, Deus te abençoe. Irmã Dolores, seja bem-vinda. Então, a palavra hoje, ela se encontra, irmãos, em Jeremias 1. Os irmãos já irem aí abrindo a Bíblia para acompanhar. E nós, então, estamos orando e pedindo para o Senhor uma estratégia, como nós vamos ajudar esses irmãos que precisam do pão na mesa. Seja através de uma cesta básica, de 1 quilo. Não posso doar uma cesta básica, mas eu posso doar 1 quilo de feijão, 5 quilos de arroz. Hoje o arroz está tão caro, né, irmãos? Só a misericórdia de Deus. Então, os irmãos vão orando. E a gente vai, então, conversando, vendo, orando, como que Deus vai nos dar a direção para estar ajudando. Até uma equipe, a gente pode montar na nossa live mesmo, uma equipe para estar arrecadando, para estar ajudando a fazer a lista de para onde foi, quem recebeu, o endereço, o telefone, se quiser entrar em contato para ver se realmente foi para o lugar que tinha sido determinado. Então, tudo isso com muita responsabilidade, né, meus irmãos? Porque é algo assim muito sério quando nós fazemos para Deus. Se nós falarmos, olha, uma blusa é para a Diaconisa Dolores, essa blusa ela tem que ir para a Diaconisa Dolores. Faça chuva ou faça sol. A gente tem aprendido assim, os irmãos que estão aí online podem testificar, que a gente tem essa grande responsabilidade de fazer porque é para Deus. Então, ele vê, ele contempla todos os nossos atos, as nossas atitudes, e para ele tem que ser o melhor de nós, né, meus irmãos? Porque é para ele, independente de qualquer coisa. Senhor, esse 1 quilo de arroz aqui, antes de ser lá para, um exemplo, para Camila, é para o Senhor. Então, o Senhor direciona para onde vai, e assim o Senhor será glorificado nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor seja glorificado. Os irmãos vão pensando, vão orando, vão dando sugestão, como a gente pode, então, estar fazendo para ajudar nesse momento tão difícil, que muitas vezes não tem um pão na família para colocar na sua mesa. Então, hoje eu estou aqui na casa da Camila, do Marcos Paulo. O Marcos Paulo foi o que ganhou a Bíblia da família, escolheu a Bíblia da família. Eles são um casal muito abençoado, ora com os filhos todos os dias, né, Camila? A Camila depois vai entrar, vai fazer a oração, vai fazer o agradecimento. E não sei se o Marcos Paulo vai chegar em tempo, ele está na roça, no café,
trabalhando. E a gente, então, só tem a agradecer, né, irmãos? Pela graça que o Senhor tem dado para as famílias. Em primeiro lugar, o alimento espiritual e depois o alimento físico. As duas coisas têm que caminhar. Não adianta eu levar o alimento espiritual e não ter o pão para socorrer aquela família. Então eu posso falar, ó, Jesus é bom, tá aqui o pão, ele preparou para você. Ó, Jesus, ele livra, então o Senhor vai dar o livramento. E assim, mas então a gente tem que andar com a palavra e com o alimento, que era assim que Jesus fazia. Quando ele foi lá no meio daquele lugar lá onde tinha aquela multidão, que de repente eles ficaram ouvindo Jesus por 3 dias ali, eles não se afastaram de onde Jesus estava ensinando, e depois de 3 dias, como que ele ia despedir aquela multidão sem alimento, sem comer, com fome, 3 dias de jejum, homens, mulheres, criança. Então Jesus ali, através do pão e do peixe, ele fez uma grande multiplicação e alimentou aquela multidão e deixou para nós, olha, nunca deixar o nosso irmão então padecer a fome, né? Que Deus seja glorificado na vida dos meus irmãos. Então vamos orar na água, que eu já vou tomar água, porque eu falei demais, a minha boca está aqui precisando de água. E que o Senhor, né, venha derramar sobre essa água a unção, o livramento, a graça, o poder, tudo que os meus irmãos nessa hora estiver pedindo, colocando na presença do Senhor, que o Senhor honre a sua fé e derrama sobre essa água agora aquilo que você está pedindo, seja para uma cura, para uma libertação, para uma salvação. O Senhor te dará estratégia como usar a água, como fazer, e o nome dele será engrandecido. Deus, abençoa essa água dos meus irmãos, abençoa a minha água, Pai. Faça dela, Senhor, até mesmo um alimento para aquele que muitas vezes não tem um pão para colocar na mesa. Que essa água, Pai, possa fazer, Senhor, ó Deus, efeito de força, de remédio, de poder, Senhor, na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, Jeremias 1. Jeremias, ele é o autor do livro Jeremias. Foi ele mesmo que deixou esse livro para nós. E quem foi o escriba foi Baruque, que registrou então as palavras do profeta, para nós hoje poder saber entender dentro do livro de Jeremias o que Deus quis então nos ensinar e ensinar a Jeremias, transferindo para hoje, para os nossos dias. Meu querido sobrinho está chegando da roça, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar eu quero te agradecer por essa família, Camila, Marcos Paulo, Maria Clara, Davizinho, e também, Senhor, agradecer aos meus irmãos que estão aí online, que o Senhor, ó Deus, sabe, muitas vezes na correria, Pai, nesse horário, mas os meus irmãos estão aí voltados para o Senhor. Deus, que essa palavra venha falar, venha fazer efeito na nossa vida. Que a palavra que o Senhor ensinou Jeremias sirva para nós nos dias de hoje. Nos abençoa, nos dá entendimento, discernimento dentro dessa palavra, profundidade, e que ela venha, Senhor, falar aos nossos corações e que nós possamos guardar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, Jeremias, ele vivia sob a lei, na época de Moisés. Então Deus, dentro desse livro, ele fala para Jeremias, como ele falou para o profeta Amós, que havia uma esperança, porque Deus iria fazer uma nova aliança com esse povo de Israel e de Judá, que estavam cativos, que tinham sido levados cativos por conta do pecado, por conta da desobediência. Então Deus permitiu que esse povo fosse cativo pela idolatria. Muitas vezes oferecia seus próprios filhos
a deuses estranhos, a Moloque. Então o Senhor estava irado, porque eles ofereciam incenso a outros deuses e esqueceram do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, do Deus que tirou eles do Egito com a mão forte, que prometeu para eles uma terra que manava leite e mel, né, Marcos Paulo? Como aqui, uma terra pode ser simples, mas tem o leite, tem o mel. Então o Senhor, ele prometeu para aquele povo uma terra boa e tirou eles então da escravidão e levou eles para essa terra. Só que o povo se esqueceu, como muitas vezes nós, né, meus irmãos, nós recebemos a bênção e depois nós esquecemos, viramos as costas. Aqui Deus até fala na palavra que esse povo tinha virado as suas costas, o seu rosto para Deus. Tinha simplesmente ignorado o Deus que tinha feito tudo por eles. Então Deus se irou. E aqui ele chama Jeremias como um profeta para falar para esse povo o que ele queria, qual era a vontade dele. E esse povo era um povo rebelde, eles queriam até matar Jeremias. Eles jogaram certa feita Jeremias dentro de uma cisterna, de um poço, no meio de um lamaçal, que se Deus não tivesse dado estratégia para outro ir lá socorrer, Jeremias tinha morrido naquele poço. Então era tamanha a maldade desse povo. Então Deus, ele chama a Jeremias, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 1 de Jeremias, do livro de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor. Deus então falou no coração de Jeremias e disse assim, nos dias de Josias, onde ele vivia, e também nos dias de Joaquim, Deus disse para Jeremias, ele diz assim, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. Antes de Deus te formar, antes de Deus me formar, no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. E quando ele tem um chamado, como ele tem na vida do Marcos Paulo, como ele tem na família do Marcos Paulo, ele chama, ele ensina, ele capacita, ele ajuda e ele mostra o caminho a seguir. E mesmo na sua vida, na sua casa, na sua família, como Jeremias aqui, ele continua falando. Então que antes dele sair da madre da sua mãe, Deus já tinha um chamado e já conhecia que ele estava lá. Porque Deus, então, constitui Jeremias como um profeta. O Deus soberano, criador, ele chama Jeremias. Desde o ventre da mãe dele, ele já tem uma promessa para ele. E ele diz assim, então eu disse ao Senhor, Deus chamou a Jeremias, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. E Jeremias então respondeu para Deus, ah, Senhor Deus soberano, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, de um jovem, de uma pessoa que não sabe como vai agir. E aí Deus, então, ele chama Jeremias para ser profeta e ele não queria aceitar. Ele dava desculpa, como Moisés, lá em Êxodo, até eu deixei aqui também essa palavra em Êxodo 3:11. Moisés, ele fez a mesma coisa. Ele não queria obedecer ao chamado de Deus porque tinha medo. Como Jeremias aqui, ele estava com medo. Se você está com medo de falar uma palavra do Senhor, de evangelizar, de fazer algo, o Senhor, ele te capacita. Como ele capacitou Moisés, como ele capacitou Jeremias, ele capacita a mim e a você. Viu, Marcos Paulo? Deus te capacita, Deus te honra. Deus te mostra o caminho a seguir com a sua família. Então diz assim, Moisés disse para Deus, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Sou um simples homem. E como que eu vou enfrentar um rei
um rei, um faraó de coração duro, como que eu vou chegar lá? O que eu vou falar para ele? E o que o Senhor respondeu para Moisés? Então Deus respondeu para ele: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Então o Senhor, ele foi com Moisés. Ele falou para ele: eu sou contigo, não temas, né? E vamos voltar lá para Jeremias. Então a mesma coisa Deus falou aqui para Jeremias, quando ele falou que não passava de uma criança. Deus respondeu para ele no versículo de número 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, de um jovem, porque a todos a quem eu enviar, que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Olha a responsabilidade desse homem, que foi chamado, que via aquele povo, um povo mau, um povo desobediente, um povo rebelde. Como que eu vou falar? Meu Deus, eu não sei nem falar. E o Senhor falou para ele: eu vou estar com você. Não digas, não passe de uma criança, eu vou te ensinar. E você vai sim. Onde eu te enviar, você vai e vai falar aquilo que eu te mandar. Não temas. Deus falou para Jeremias no versículo de número 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo. Como ele falou lá para Moisés, não temas, eu sou contigo, Moisés. Vai, eu vou tirar esse povo da escravidão. E Deus tirou. A mesma coisa ele falou então para Jeremias, eu sou contigo, não temas diante deles, porque eu vou te livrar, diz o Senhor. Irmãos, Deus te livra. Olha aí a Geisa contando esse testemunho. Todos foram contaminados pelo vírus e ela, através da sua fé, através da água que ela coloca todos os dias. A mesma coisa acontece na tua vida, na minha vida. Não temas. Deus te livra. Deus está com você. Como ele falou aqui para Jeremias. Jeremias, eu estou contigo para te livrar. Eu sou o Senhor. Existe alguma coisa difícil para mim? Não existe nada difícil para Deus, irmãos. Então aqui o Senhor falou, continuou falando para Jeremias. Deus então estendeu a sua mão, tocou-me na boca. Jeremias contando para nós e Baruque então escrevendo. Tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmãos, muitas vezes nós podemos até projetar, fazer, mas na hora de falar é Deus que fala por nós. É o Espírito Santo que age por nós. Muitas vezes nós nem sabemos o que nós falamos. A hora que termina de falar, você fala: nossa, fui eu mesmo? Não, foi Deus que falou aqui. Jeremias, ele falou para ele: ó Jeremias, como ele fez com Isaías, ele tocou uma tenaz na boca de Isaías, porque Isaías também considerava-se um homem pecador, um homem que tinha os seus lábios impuros, que falava... Então, talvez até palavrão, né, irmãos? Que ele fala para Deus: Senhor, meus lábios são impuros. E Deus, então, mandou uns serafins ali, um serafim, um querubim, tocou com aquela brasa nos lábios de Isaías, purificou. Deus te purifica nessa tarde, meu irmão, minha irmã. Aquilo que não é para você falar, Deus não vai permitir, se você estiver na dispensação dele, estiver na posição que ele quer de você e de mim. O Senhor... ele te livra e ele é com você, ele toca na sua boca, ele coloca as palavras na sua boca, porque ele é Deus. Então aqui ele continua falando para Jeremias: olha, Jeremias, hoje eu te constituo, ou eu te coloco, ou eu te lanço, eu te exalto. Deus, quando ele quer, ele exalta, ele faz. Então ele pôs Jeremias ali na prova. Ainda que você está com medo, o Senhor, ele te exalta nessa prova, meu irmão, minha irmã. Ele está contigo, ele te lança, ele te coloca no lugar certo, no lugar que ele tem para você. Então ele disse para Jeremias: eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Não era sobre um povo, sobre um lugarejo, sobre uma cidade, era sobre nações, era sobre reinos, era sobre, né, um povo, para arrancar e para derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar.
Então, Deus, ele pode todas as coisas. Ele falou para ele, eu te lanço, eu te coloco. Então, Jeremias, não temas, pois você é meu servo, não te espantes. Então, o Senhor fala isso para mim, para você, para nós não nos espantarmos, porque ele tem preparado para nós a nossa esperança, é a nova aliança. É Deus, é Jesus, que é um só Pai e Filho. Jesus, ele é soberano, ele está aqui conosco, ele está aí com vocês. Ele conhece todas as coisas antes mesmo de falar. Certa vez ele perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu para ele, sim, eu te amo, Senhor. Novamente ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez que ele perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro falou, Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu não preciso nem te falar, o Senhor conhece o meu pensamento e o meu coração. E é verdade, irmãos, ele conhece o meu pensamento, o teu pensamento. Ele sabe todas as coisas. Então aqui existe uma esperança como existiu, uma esperança para esse povo. E Deus, no versículo 17, então ele fala para Jeremias, tu, pois, cinge os lombos, ou prepara-te, Isaías. Jeremias, prepara-te. Não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Não vai ser do jeito que você pensa, mas eu vou te socorrer, eu vou te livrar. Não espante. Ele diz, dispõe-te, levanta-te, olha, vai, porque tudo quanto eu te mandar, você não vai espantar diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença, para que eu não, então fique triste, né, espantado. E eu te ponho hoje como uma cidade, irmãos, como uma cidade fortificada. Deus estava levantando Jeremias, então com um poder muito grande, como uma cidade fortificada, como coluna de ferro. Olha a fortaleza que ele estava levantando daquele homem. E é assim que Deus quer te levantar, quer me levantar. Como uma fortaleza, como uma cidade fortificada, como colunas de ferro e por muros de bronze. Então aqui Deus estava comparando tudo isso, Jeremias, ó, eu estou te levantando, eu sou com você. E você vai ficar contra esse país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Porque eu vou te mandar. E aquilo que eu te mandar falar, você vai falar. Você não vai temer nem reis, nem príncipe, nem nações, nem povo nenhum. Porque eu sou contigo, Jeremias. Fala! Então é isso que Deus está falando para nós. Eles vão pelejar contra ti. Deus alertou Jeremias. Olha, Jeremias, eles vão até pelejar contra você. Vão até intentar contra você. Mas eu sou Deus. Não tem nada difícil para que eu possa fazer. E eu vou te livrar, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Eu vou te mandar, siga os meus passos. Obedece o que eu vou falar para você. E você, então, vai estar no caminho que eu te colocar. E ninguém vai prevalecer contra você. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Então fariam de tudo para derrubar Jeremias. Mas Deus prometeu estar com ele, proteger então o seu servo. E Deus então ele faz uma aliança com Jeremias, que também iria edificar. Ele diz assim, eis que vem dias, como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. O que está caído, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser arrumado. O Senhor, então, ele fez uma promessa aqui de edificação. Deus edifica, Deus ajuda, porque ele é o Senhor. Ele continua dizendo, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não existe força maior. Clame a ele.
Clame ao soberano, ao Deus poderoso, ao Senhor dos exércitos, porque Ele vai te ajudar. Ele vai edificar aquilo que foi destruído, aquilo que foi derrubado. O Senhor, Ele tem uma promessa. Ele diz, o Senhor é grande em conselho e magnífico em obras. Porque os seus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Os olhos do Senhor estão abertos sobre todos os caminhos, dos nossos caminhos, os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Ele dá o livre-arbítrio para nós escolhermos. Então ele vai dar, ele vai retribuir segundo o fruto das nossas obras. E ele continua falando que aquele povo, né, Jeremias, ele fala para Deus que era um povo que não tinha obedecido à voz do Senhor, entraram nela e tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles este mal. Então o Senhor responde para Jeremias, ele diz assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso há coisa demasiadamente maravilhosa ou difícil para mim? Então ele faz uma aliança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um coração e um só caminho, para que temam todos os dias, para o seu bem. Deus não precisa de nós. Para o nosso bem, quando nós, então, andamos nos caminhos dele, nós somos bem-aventurados, nós somos filhos bem tratados. E ele promete, então, uma aliança. Farei com eles uma aliança eterna. Quando ele mandou o seu único filho na face da terra, ele fez, então, essa aliança, essa nova aliança eterna, para que todo aquele que nele crê, então tenha a vida eterna. E porém o meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra de todo o coração e de toda a minha alma. Davi, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. E ali então Jerusalém seria habitada e seria chamada uma terra do Senhor. Senhor é a nossa justiça. Irmãos, o Senhor é a nossa justiça. Tem alguém fazendo injustiça? Clame a Ele. Ele vai tirar a máscara. Irmãos, Deus tira a máscara daqueles que não estão andando segundo os seus caminhos, segundo aquilo que Ele ensina. Aquele que muitas vezes está escondido, fazendo coisas no oculto. O Senhor, no tempo dEle, Ele vai tirar, Ele vai te exaltar, Ele vai te livrar, porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Vou estar chamando o Marcos Paulo. Seja bem-vinda, irmã Eliana. Deus te abençoe. A irmã Meire está dizendo, aqui em São Paulo, próximo de onde eu moro, fazemos uma campanha, entregamos no posto de saúde e o posto de saúde distribui para os carentes. Então, o Senhor vai nos dar uma estratégia, né, meus irmãos? Vou convidar o Marcos Paulo para vir agradecer e para vir fazer uma oração. E o Marcos Paulo, como Jeremias, tem um chamado na sua vida, na sua casa, na sua família. Quer sentar aqui? Senta aqui no lugar da tia. Não, tia, aqui, ó, é do lado da senhora, não tá pra nós ver. Então tá. Boa tarde a todos, a paz é do Senhor.
Amém? É por nós estar forte, Deus está abençoando nós. Amém. É mesmo, vivendo uma pandemia dessa, Deus está nos abençoando, as nossas mesas estão fartas, mas na mesma hora eu peço muito a Deus pelos nossos amigos, nossos vizinhos, todas as pessoas do planeta. Que Deus esteja abençoando, que não falte alimento em nenhuma das mesas, porque Deus sabe o que um pai pensa numa hora dessa, se chegar a faltar alguma coisa, Senhor. Abençoe todos. Eu sou muito grato, da modo ou outra eu não apareço assim. Eu sou até tímido, eu estou com nervosismo, mas eu pedi a Deus antes de eu entrar, que Deus me usasse para estar levando a palavra para cada um. Eu agradeço. Sexta-feira eu senti no coração que eu ia estar participando do sorteio, ganhando aquela Bíblia, e Deus me abençoou, que me trouxe ela. Eu tenho mais uma palavra de Deus dentro de casa. E eu procuro ela nas horas alegres e nas horas tristes, porque Ele nos ampara, Ele nos confia e nos dá o dom da vida, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Deus, muito obrigada pela vida do teu servo. Esse chamado que o Senhor tem, Pai, desde lá de trás, Ele sabe. E, ó Deus, nós hoje apresentamos ele ao Senhor para todas essas vidas que ouviram, que estejam orando pela vida do Marcos Paulo, da Camila, da Maria Clara, do Davizinho, por essa família abençoada. Deus, também nós colocamos todos esses nomes que estão aqui no caderno, essas vidas, seja Covid, câncer, AVC, depressão. Pai, quantas são as dificuldades sobre a face da terra, mas o Senhor é bom. O Senhor, através da tua misericórdia, através da tua bondade, o Senhor alcança essas vidas, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. Meu Deus, nós queremos te agradecer e te dizer que nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Porque, Deus, não existe um Deus como o Senhor, que fez os céus, que fez a terra, que fez todas as coisas e que é conhecedor. Como o Senhor disse ali para Jeremias, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Nada é difícil e impossível. Tudo o Senhor pode fazer. Pai, muito obrigada. Nessa hora, Deus, abençoa os meus irmãos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe. Amo vocês. Se cuidam. Amanhã a gente está novamente juntos, orando, falando a palavra de Deus, porque é isso que Ele quer de nós, né, meus irmãos? A união. E que Deus te abençoe, viu, meu sobrinho querido? E o chamado é forte na sua vida. Fica de pé, como Jeremias. Amém. Né? Amém? Deus os abençoe. Até amanhã. Ficam conosco. Boa tarde. Boa tarde.